Boa tarde, nobre professor Jefferson, aos demais colegas que assistem a nossa apresentação. Me chamo André Gouveia e junto com meus colegas que darão prosseguimento na apresentação, Guilherme, o Ronald, o Rafael e o Luiz Wagner, nós trataremos sobre a reclamação constitucional. E logo no seguinte slide, é entendido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que foi moldada ao longo dos anos, como uma ação autônoma para impugnar os atos, sejam judiciais ou administrativos, que acabem por invadir a competência dos tribunais superiores ou mesmo para reafirmar a autoridade das decisões já prolatadas pelos tribunais superiores. E retira sua base legal a partir da Constituição Federal. Primeiro, no artigo 102, inciso 1, na linha L, dispõe que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação. De igual forma, existe uma previsão na Constituição Federal, no artigo 105, no inciso 1, na linha F, para a reclamação do Superior Tribunal de Justiça. Também é melhor detalhado os seus procedimentos de forma mais específica pelo próprio Código de Processo Civil, a partir dos artigos 988 até o artigo 993. E adiante, é necessário analisarmos e entendermos as duas principais finalidades da reclamação constitucional. A primeira seria preservar a competência do Tribunal Superior quando um órgão judicial ou mesmo administrativo acaba por invadir a sua competência originária, seja do STF, do Superior Tribunal de Justiça ou dos outros tribunais superiores. A segunda finalidade seria assegurar a autoridade das decisões já prolatadas pelos tribunais superiores. E adiante, é necessário distinguirmos entre o recurso e a própria reclamação constitucional. Uma vez que o recurso ele visa modificar a decisão judicial que ainda não transitou em julgado dentro do mesmo processo. Enquanto a reclamação constitucional, como já vimos em suas finalidades, busca principalmente preservar a competência dos tribunais superiores, uma vez no momento inicial do processo, ou mesmo assegurar a autoridade das decisões que já foram prolatadas pelos tribunais superiores, mantendo assim uma uniformidade nas decisões para não haver contradições no nosso ordenamento jurídico. E, uma vez que não é extremamente semelhante ou igual ao recurso, é necessário se utilizar das vias adequadas dentro do processo. Quando houver ainda um recurso ordinário ou mesmo especial adequado, não se pode recorrer diretamente à reclamação constitucional, com as únicas exceções sendo as decisões de ADI, ADC e ADPF, que são vinculantes e devem ser preservadas diretamente pela reclamação constitucional. Quando é entendido pela doutrina que, por reafirmar as decisões tidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, poderia ser entendida também como um controle de constitucionalidade difuso, uma vez que, por meio, no caso concreto, ela reafirmaria as decisões do Supremo Tribunal Federal e, assim, reafirmando a constitucionalidade das decisões. E adiante, daremos prosseguimento com o meu caro colega. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Wagner. Quando a Constituição estabelece a reclamação, estabelece também as hipóteses nas quais ela cabe. E como o André falou, expressamente na Constituição, são duas principais. Primeiro, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do STF e do STJ. E segundo, anular ato administrativo ou cassar a decisão judicial que contraria a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplique. Mas no próximo slide, a gente vai ver que quando o CPC foi tratado nesse assunto, ele esmiuçou essas duas hipóteses em 4 incisos de um parágrafo. Então, de 2 hipóteses, a gente foi para 5. Vamos, a partir do próximo slide, ver hipótese a hipótese. Inciso 1. Para preservar a competência do tribunal. Apesar de, na Constituição, expressamente, só estar prevista a reclamação para essa hipótese, em casos nos quais a competência sendo usurpada é do STF, do STJ ou do TST, tem também uma menção, o CPC estende essa possibilidade para qualquer tribunal. Então, qualquer tribunal que tiver uma competência sua sendo usurpada por uma autoridade administrativa ou judicial, pode ter a ele direcionado uma reclamação para poder solucionar essa situação.
Uma coisa a se destacar é que também cabe reclamação para preservar uma competência quando há uma usurpação omissiva, entre aspas. Então, por exemplo, se numa matéria que é de competência do STJ, o TJ estiver demorando demais para remeter os autos e essa demora foi injustificada, cabe reclamação. Inciso 2. Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Se o tribunal mandou, qualquer autoridade administrativa e judicial tem que obedecer. Uma ressalva a ser feita é que não cabe reclamação contra um tribunal sob o fundamento de que ele estaria desobedecendo ele mesmo. Não existe isso, não tem como o tribunal desobedecer ele mesmo, por uma questão de lógica. Pode ser que ele tenha mudado de ideia, pode passar, por exemplo. Inciso 3. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Essa é um pouco autoexplicativa, porque tanto a súmula vinculante quanto as decisões do STF em controle concentrado são vinculantes ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. As ressalvas aqui a serem feitas são no caso de reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. Primeiro, que não cabe sustentar súmula vinculante contra o Poder Legislativo. A súmula vinculante ela é oponível contra o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Legislativo pode, por exemplo, mudar a lei que baseou o entendimento do Supremo. Segundo, que não cabe reclamação para revisar a súmula quando eu não gostei da aplicação dela. Eu posso, no máximo, dizer que ela foi aplicada de forma indevida, que essa súmula não se aplica aqui. Para revisar o conteúdo da súmula, o procedimento é outro. Inciso 4. Para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Vocês podem perceber aqui que esse inciso é um pouco mais diferente do texto expresso na Constituição Federal do que os outros. Nesse inciso tem uma inversão um pouco maior do CPC e justamente por isso tem uma polêmicazinha quanto à constitucionalidade dele. Para o Pedro Leza, por exemplo, não pode ser feita a confusão entre a vinculação constitucionalmente prevista da súmula vinculante do controle concentrado, que é oponível ao Poder Executivo e Judiciário, e a vinculação do CPC, prevista pelo CPC, do IRDR, do IAC, que são invenções do CPC para poder trazer uma coesão maior de jurisprudência, trazer um peso maior para os precedentes, mas que seria um mero efeito processual, por isso não seria oponível ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, digo, oponível somente ao Poder Judiciário. Então, para o Pedro Leza, o Legislativo não poderia incluir essa nova hipótese de reclamação por lei ordinária. Teria que ser por emenda constitucional, porque, como está escrito na Constituição, não dá a entender que também cabe para essa situação aqui. Mas, por enquanto, o que cabe é o que diz o CPC. Então, a ressalva a ser feita aqui é que não cabe nessa hipótese em caso de omissão. Porque se uma sentença se omitir quanto ao IRDR, se omitir quanto ao IAC, cabe embargos da declaração. Pode passar. Por último, a gente tem mais uma hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 5º e escondida no duplo negativo. Diz esse parágrafo que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotados nas instâncias ordinárias. Então, se a gente cortar o não por não, dá a entender que é admissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando esgotados as instâncias ordinárias. E aqui, com instâncias ordinárias, a gente entende, segundo a jurisprudência do STF, as instâncias precedentes, então inclui também os recursos aos tribunais superiores. A essa hipótese também cabe a polêmica do Pedro Leza, mas vale o que diz o CPC. Dito isso, legitimidade. Boa tarde, turma. Boa tarde, professor Jefferson. Eu me chamo Guilherme Cavalcante e agora eu darei continuidade à nossa apresentação, explicando um pouco mais sobre a legitimidade para ajuizar a reclamação constitucional, o procedimento da reclamação e o seu prazo. Bem, primeiramente, quanto à legitimidade para ajuizar a reclamação constitucional, temos que, de acordo com o caput do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015, a reclamação pode ser proposta por qualquer das partes do processo, sendo elas o autor e o réu da demanda originária, pelo Ministério Público, enquanto parte ou fiscal da lei e da ordem jurídica, ou também
por terceiros que tenham interesse jurídico no cumprimento da decisão. Nessa lógica, não é necessário que a pessoa seja parte diretamente beneficiada pela decisão descumprida, bastando que demonstre interesse jurídico legítimo. Ainda, vale mencionar também que o artigo 7º da Lei nº 11.417 de 2006, também conhecida como Lei das Súmulas Vinculantes, permite a propositura de reclamação ao Supremo Tribunal Federal por terceiros diretamente interessados, quando uma decisão judicial ou ato administrativo contraria, nega vigência ou aplica indevidamente um enunciado de súmula vinculante. Dessa forma, a reclamação garante a eficácia e a autoridade das súmulas vinculantes, assegurando assim a uniformidade da jurisprudência do STF. Pode passar, por favor. Agora, quanto ao procedimento da reclamação constitucional, observa-se o disposto nos artigos 988 a 993 do CPC de 2015. Nesse sentido, a reclamação deve apresentar fundamentos de fato e de direito, além dos pedidos, os quais variam de acordo com a hipótese de cabimento. Nesse contexto, a petição inicial da reclamação deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, não se admitindo a produção de provas casuais ao longo do procedimento. Assim, a teor dos parágrafos 2º e 3º do artigo 988 do CPC, a reclamação deve ser direcionada diretamente ao presidente do tribunal competente, ou seja, ao presidente do tribunal que sofreu a usurpação de competência ou cuja autoridade da decisão precise ser garantida, para que dessa forma a reclamação seja autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível. Consequentemente, ao despachar a reclamação, o relator poderá requisitar informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Se necessário também, o relator ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado, para dessa forma evitar dano irreparável. E, por fim, o relator também determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar a sua contestação em até 15 dias. Nesse ínterim, qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante no teor do artigo 990 do CPC. Ainda vale mencionar que há a manifestação do Ministério Público que, se não for o autor da reclamação, será ouvido como fiscal da lei e da ordem jurídica e, para isso, terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e também para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Logo, ao final, ocorre o julgamento da reclamação pelo tribunal competente. Nesse âmbito, julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou ainda determinará a medida adequada à solução da controvérsia, conforme disposto no artigo 992 do CPC. Por meio disso, o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, segundo o artigo 993 do CPC. Assim, mesmo antes da lavratura do acórdão, a decisão proferida na reclamação já produz seus efeitos. Pode passar, por favor. Agora, adentrando no quesito do prazo da reclamação constitucional, constata-se que o Código de Processo Civil não fixa um prazo específico para a propositura da reclamação, tendo em vista que ela pode ser proposta a qualquer tempo até o trânsito em julgado da decisão que se busca reverter, conforme previsto no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 1 do CPC. Em vista disso, a reclamação constitucional não pode ser apresentada após o trânsito em julgado da decisão, conforme a súmula 734 do STF,
que por sua vez afirma: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Logo, verificado o trânsito em julgado da decisão, qualquer alteração somente poderá ser feita por meio de ação rescisória, conforme previsto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 966 do CPC. Agora, para dar continuidade à nossa apresentação, eu passo a palavra para o meu colega Ronald Lima. Boa Obrigado. tarde, turma. Boa tarde, professor Jefferson. Eu me chamo Ronald Lima Costa e venho dar continuidade à nossa apresentação sobre a reclamação constitucional. Como podemos observar ao longo dessa apresentação, a reclamação constitucional é um instituto que tem como sua principal função a manutenção do ordenamento jurídico, a manutenção dessa hierarquia que existe no ordenamento jurídico. E a reclamação constitucional pode apresentar três principais consequências, sendo a primeira delas a cassação do ato judicial ou a anulação do ato administrativo. Ato esse que pode ter violado a regra de competência ou ignorado a autoridade das decisões proferidas em tribunal superior. Como segunda competência, temos a fixação de remessa imediata do processo ao tribunal superior competente. Como pode-se observar, essa consequência é referente ao ato que desrespeitou e violou as regras de competência do tribunal superior. Nesse caso, o processo deve ter essa remessa imediata ao tribunal superior competente. E de terceira e última consequência do acolhimento de uma reclamação constitucional, temos a determinação de nova decisão da autoridade reclamada. Isso ocorre quando aquela autoridade decidiu sem observar o entendimento e as regras fixadas pelos tribunais superiores, certo? Então, a reclamação constitucional, quando acolhida, determina que essa autoridade decida sobre a demanda novamente, porém, dessa vez, observando rigorosamente as regras e entendimentos fixados pelos tribunais superiores. Então, como podemos observar, o acolhimento da reclamação constitucional produz algumas consequências que não têm impacto somente judicialmente, como também no nosso ordenamento jurídico como um todo. E agora eu vou passar a minha palavra para o meu amigo Rafael Damasceno. Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Me chamo Rafael Damasceno e para concluir a nossa aula, eu trouxe alguns exercícios de concurso público para servir como fixação e para trazer alguns temas importantes que possam ter passado desapercebidos durante a aula. Na primeira questão, a gente tem aqui, com relação à reclamação, é correto afirmar. Eu vou lendo as alternativas e já vou explicando se elas estão certas ou erradas. A. É inadmissível quando proposta para garantir a observância de acordo de recurso extraordinário por repercussão geral, reconhecida quando não esgotadas das instâncias ordinárias. Então, aqui contextualizando, a gente está na seara da repercussão geral, quando firma uma tese em recurso extraordinário, e essa tese é como se fosse um controle de constitucionalidade. Por isso que é cabível a reclamação constitucional. E ali no final está o cerne da questão, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Ou seja, a contrário senso, só poderia aplicar a reclamação constitucional quando elas forem esgotadas. Isso está correto, segundo o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º do Código de Processo Civil. No entanto, gostaria de só fazer uma ressalva com relação a esgotar instâncias ordinárias. Tem uma exceção para isso, que é quando a reclamação for para observância de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, ADI, ADC e ADPF. Só essa exceção, mas como aqui a gente está tratando de repercussão geral, é inadmissível mesmo, se não esgotar as instâncias. A letra B. A inadmissibilidade do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado prejudica a reclamação. Essa afirmativa está errada, porque ela é o contrário do que diz o artigo 988, parágrafo 6º do CPC, que é justamente a inadmissibilidade do recurso não prejudica a reclamação. Na terceira questão, eu vou explicar melhor por que essa afirmativa é falsa. A alternativa C. Deverá ser instruída com prova documental, sendo cabível a realização de prova pericial durante seu trâmite. Essa aqui está errada também, por dispositivo do Código de Processo Civil, o artigo 988, parágrafo 2º. E ele diz que a reclamação só pode ser instruída como prova documental. Essa prova documental vai fazer a correspondência, vai ser
uma estrita aderência entre o acórdão, a decisão reclamada, e por que ela contrariou a competência ou a autoridade do tribunal em que se está propondo a reclamação. E também é mais absurdo ainda, porque além de não ser permitida a prova pericial, não tem prisão legal, não tem dilação probatória quando se trata de reclamação constitucional, ou seja, não existe durante a reclamação trazer prova. Como regra, é admissível, ainda que proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Essa aqui é quase que um absurdo jurídico, né? A gente está ignorando a coisa julgada e propõe a reclamação. Isso vai contra o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 1. É uma das hipóteses de inadmissibilidade da reclamação constitucional. E, por último, a alternativa tem natureza recursal. Aqui a gente entra numa divergência doutrinária e jurisprudencial, mas entre elas há um consenso. Há quase um consenso, né? Sempre tem alguém para discordar. É consenso que a reclamação não tem natureza recursal. Isso porque ela acontece em processos diferentes, ela pode ocorrer por requisição do Ministério Público ou das partes. Inclusive, eu trouxe uma citação do Celso de Mello, que ele diz: a reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito à decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal, ou seja, como recurso. E também, basicamente, a jurisprudência do STF, do próprio STF, atualmente trata a reclamação como ação autônoma. No entanto, antigamente, e alguns doutrinadores, uma minoria de doutrinadores, como a Ada Pellegrini, capitaneiam essa parte da doutrina que diz que a reclamação seria um mero direito à petição garantido constitucionalmente. Mas, no entanto, o próprio STF, atualizando a sua jurisprudência e seu entendimento, diz que é uma ação. Eu trago aqui um trecho de uma emenda, de uma reclamação da relatoria da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal. Além disso, tem vários outros tratamentos, como pagamento de honorários e etc. Então, a gente garante atualmente a posição que a gente segue, que a reclamação é uma ação autônoma. Agora, para a última questão, ela fala: a respeito da reclamação constitucional, julgue os itens subsequentes com base na CF, na jurisprudência e nas superiores. O primeiro item: é cabível o manejo da reclamação ao contrato administrativo que afronte a autoridade de decisão do STF, formalizada em ADI. A gente acabou de ver, acabei de explicar, que só é possível se contrariar súmula vinculante. Então, é equivocado. 2. Se a decisão reclamada transitar em julgado após o manejo da reclamação, esta perderá seu objeto. Aqui a gente está na mesma hipótese daquela primeira que a gente falou, que é o recurso, se ele for ou provido, ou ele não for nem conhecido, isso não prejudica, não há o prejuízo, o juízo anterior da reclamação constitucional. Aqui, a gente está no caso da reclamação constitucional e do recurso estarem transitando ao mesmo tempo. Se o recurso for negado, não necessariamente a reclamação vai ser negada também, porque ela tem a natureza e o objetivo, por mais que o objeto seja o mesmo, o objetivo é completamente diferente. Agora, na terceira e última, não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade súmula vinculante, editada posteriormente ao ato reclamado. Aqui a gente faz por uma questão de lógica. Não tem como prever que uma súmula seria editada. Não tem como contrariar algo que ainda nem existe. Então, não cabe reclamação constitucional. O ato jurídico era perfeito. Então, somente a 3 era a certa. Realmente não cabe reclamação por afronta à súmula posterior. Logo, item certo, C. Eu espero que os senhores tenham gostado da nossa aula. Espero que tenham entendido um pouco sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção.